Naquele instante em que o telefone tocou no escritório, Elias Corvin já tinha o discurso pronto para demitir mais uma funcionária indisciplinada. 3 faltas seguidas, carta de demissão, rotina impecável. Mas a voz que atendeu do outro lado não era adulta. Uma vozinha trêmula sussurrou, atropelada pelo medo. "Senhor, é você? O homem está aqui. Ele deixou uma mala com umas coisas suas e tem fotos. Tem fotos da mamãe com o senhor." Aquelas palavras caíram sobre Elias como um golpe inesperado. Fotos? De Maria com ele? Era impossível. Ele não mantinha relações desse tipo com funcionárias. Ele sentiu o sangue congelar nos dedos. A demissão esperaria. O executivo que dispensava erros com frieza sentiu, pela primeira vez em anos, o coração bater no ritmo de alguém comum. 30 minutos depois, o Mercedes preto cortava o trânsito enquanto Elias pressentia que estava prestes a abrir uma porta que não teria como fechar. A casa de Maria não cheirava a doença, cheirava a segredo. O barraco apertado parecia até sussurrar quando ele empurrou a porta. Na sala, uma mala aberta no chão, uma série de fotografias espalhadas, impressões de mensagens, e na mesa, um pendrive com o logotipo de sua própria empresa. Tudo isso ao lado de uma mulher pálida, tremendo que não estava desmaiada, mas com os olhos arregalados e a face tomada por pavor. E uma menina de 6 anos, agarrada à saia da mãe, apontando para uma fotografia como se apontasse a verdade. Ele disse que se eu não entregasse isso, ia contar para todo mundo que a mamãe roubou do senhor. A trapaça era dupla. Não se tratava de um desfalque simples, nem de um drama doméstico previsível. Era uma armadilha. O que Elias encontrou ali não era somente a possibilidade de uma traição íntima. A traição que se anunciava era corporativa e pessoal ao mesmo tempo. Havia fotos de Maria ao lado de um homem desconhecido que usava um anel com o brasão de um sócio de Elias. Mensagens combinando encontros. Uma lista de procedimentos internos da empresa com anotações manuscritas. E um bilhete amassado dizendo: "Se não pagar, eu mostro tudo. Fotos, registros, o e-mail que você enviou ano passado." Naquele segundo, o mundo que Elias conhecia se fragmentou. A suspeita de que alguém havia usado a vulnerabilidade de uma funcionária para montar um caso de chantagem contra ele, e a vergonha, ainda mais devastadora, de que as imagens poderiam ser interpretadas como um envolvimento íntimo seu. Por trás das lentes e do papel, parecia haver um plano maior. Alguém estava disposto a destruir reputações e, se necessário, a fabricá-las. Ele não sabia ainda se Maria era cúmplice ou vítima. Não sabia se o homem que a chantageava era um rival financeiro ou alguém com sede de vingança pessoal. Sabia apenas que ali, no chão de tábuas tortas e lâmpada oscilante, cada fotografia, cada mensagem e cada objeto era uma bomba de efeito lento apontada para sua vida inteira. Elias pegou uma das fotos. Nela, Maria sorria ao lado de um homem cuja face, embaçada pela sombra, tinha um detalhe nítido, o mesmo anel que seu sócio de confiança usava nas mãos. A mesma joia que ele vira em uma reunião há meses e que naquela época simplesmente ignorara. A coincidência tornou-se um fio que, puxado, poderia desfiar todo o tecido das suas alianças. "Quem é esse homem?" ele perguntou. "Ele disse que trabalha com o senhor. Ele disse que podia ajudar se a mamãe entregasse as coisas." A menina falou com pressa, como se cada palavra pudesse ser roubada por volta. Elias sentiu uma mistura de raiva e pavor. A primeira atitude de um homem como ele seria calcular perdas, reputação, contratos, lealdades. Mas agora era pessoal. Aquilo tocava uma ferida mais antiga. A lembrança de que, anos atrás, ele também havia sido vilipendiado por um rumor bem plantado e que precisara reconstruir sua imagem tijolo a tijolo. Ele respirou fundo e tomou 3 decisões num piscar de olhos: recolher todo o material,
levar Maria e a filha para um lugar seguro e descobrir, por meios legais e discretos, quem havia armado aquela teia. Não haveria escândalos públicos sem que ele conhecesse a verdade, mas ele também não permitiria que uma mulher e sua filha fossem transformadas em peões na guerra de alguém contra ele. No retrovisor a caminho do carro, Elias viu o rosto da menina. Havia nela uma confiança inocente que o eleito e bilionário jamais se daria. O olhar de quem acredita que um adulto é uma fortaleza. Ao fechar a porta daquela casa, com o pendrive no bolso e a mala fechada no banco traseiro, Elias não era mais apenas o homem que entrara no barraco querendo demitir uma faxineira. Era alguém enredado numa traição multifacetada, prestes a enfrentar um labirinto de segredos que mexeria com reputações, alianças e talvez com a própria verdade sobre quem ele era. Eduardo deixou Sofia brincando com Francisca na cozinha enquanto ia até o hospital encontrar o médico, e principalmente Maria. A menina tinha se adaptado rapidamente à mansão, como se aquele mundo novo fosse uma mistura confusa de encanto e medo que ela tentava administrar com inocência e coragem. Maria estava sentada na cama, agora acordada, mas com olhos cansados, não de doença, mas de anos de segredos guardados. Assim que Eduardo entrou, ela desviou o olhar, como se ver o patrão ali, preocupado, fosse um espelho desconfortável do fracasso que ela sentia ter se tornado. Senhor Eduardo, eu não queria que o senhor tivesse visto minha casa daquele jeito. A voz dela tremeu. Maria, ele corrigiu suavemente. Não precisa fingir nada comigo agora. Ela respirou fundo. Era nítido. Havia algo maior que o desmaio, maior que a pobreza, maior que o abandono. Sofia, ela está bem? Ela está segura. Mas Maria, o médico me disse que você não está se cuidando. Isso não acontece do nada. Maria fechou os olhos. Seu instinto era mentir. Ela já tinha feito isso durante anos, mas, pela primeira vez, sentiu que alguém realmente queria ouvir a verdade. Não para julgá-la, mas para entendê-la. Senhor Eduardo, eu não posso mais esconder. E talvez, quando eu terminar de falar, o senhor me demita. Ou pior ainda, me odeie. Eduardo se aproximou, sentindo um gelo percorrer-lhe a espinha. Só diga o que for. Maria engoliu seco, e então finalmente disse: Sofia não é apenas minha filha, ela também é sua responsabilidade. O mundo pareceu parar. Eduardo não entendeu. Não podia entender. Não fazia sentido. Ele deu um passo para trás. Minha responsabilidade como? Como filha do seu irmão. A frase caiu como um raio. O ar entre eles ficou pesado, espesso, quase impossível de respirar. Eduardo levou alguns segundos para processar. Isso é algum tipo de piada? Infelizmente não. Maria continuou, e cada palavra era uma lâmina. Seu irmão, Henrique, me conheceu anos atrás, antes de me casar com Roberto. Ele nunca assumiu nada, nunca quis saber. Depois que eu engravidei e contei, ele simplesmente desapareceu. Um dia sumiu de vez, sem explicações. Quando ele morreu no acidente, eu nunca tive coragem de dizer a ninguém. Tive medo de perder meu emprego, medo do julgamento. E eu preferi deixar Sofia acreditar que Roberto era o pai. Eduardo sentiu o chão fugir dos pés. Henrique, o irmão que todos diziam ser irresponsável, rebelde, mas bom de coração. O irmão que ele perdera e com quem nunca havia se reconciliado. Meu Deus! Ele pressionou o rosto com as mãos, tentando organizar o caos dentro de si. Maria chorava silenciosamente. Eu nunca quis envolver o Senhor nisso. Eu só queria criar minha filha em paz. Mas agora que Roberto voltou, que está tentando levar Sofia, eu não sei o que fazer, não tenho força, não tenho apoio, não tenho ninguém. Ela soluçou. Eu tinha medo do Senhor, mas Sofia não. Ela confia no Senhor como se sempre tivesse sido assim. Eduardo a encarou, o peito apertado. Ele pensou nos olhos castanhos de Sofia, na alegria simples dela.
No instinto de proteção que sentiu desde o primeiro segundo, no fato de, inexplicavelmente, ter sentido algo por ela antes mesmo de saber quem ela era. Agora, tudo se conectava. Ele respirou fundo, um suspiro carregado de revelação, pânico e propósito. Então, ele murmurou, Sofia é minha sobrinha. Maria assentiu, chorando. E... Eduardo completou, a voz falhando pela primeira vez em anos. E eu sou a única pessoa viva com sangue direto dela. Maria o observou com medo. Não medo pelo emprego, não medo por si. Medo de ele tirar Sofia dela. Por favor, ela implorou. Não deixe Roberto levar minha filha. Ele nunca ligou para ela. Ele só quer dinheiro. Ele só quer o que não é dele. Eu faço qualquer coisa, mas não tire ela de mim. Eduardo se aproximou, colocou a mão no ombro dela e com a voz mais firme e mais emocional que já havia usado na vida, ele disse, Maria, eu nunca tiraria Sofia de você. Mas agora que sei quem ela é, não vou deixar nada acontecer com ela, nem com você. A porta se abriu naquele exato instante. Sofia entrou correndo, segurando um desenho. Ao ver a mãe chorando, ela congelou. Mamãe, está tudo bem, meu amor. Maria tentou limpar o rosto. Sofia se virou para Eduardo. Tio, por que você está com cara de preocupado? Eduardo se ajoelhou diante da menina. Sofia abriu um sorriso pequeno, inocente, que derreteu o coração dele. Ele tocou suavemente o rosto dela e murmurou, porque eu acabei de descobrir que você é muito mais do que imaginava. Sofia inclinou a cabeça. Eu sou o quê? Eduardo respirou fundo. Era cedo demais para dizer a verdade, mas tarde demais para esconder algo dentro de si. Você é alguém que eu vou proteger com tudo que eu sou. Maria fechou os olhos aliviada. Sofia abraçou Eduardo pelo pescoço. E naquele momento ele soube. Nada, absolutamente nada, seria capaz de tirá-la dele agora. As horas seguintes foram uma mistura de silêncio tenso e pensamentos embaralhados. Maria descansava no hospital, ainda frágil. Sofia brincava na mansão, encantada com cada detalhe. E Eduardo vagava pelos corredores da casa como um homem dividido ao meio. Ele observou os quadros pendurados na parede, fotos antigas de família que mal notava mais, até parar diante de uma imagem que parecia gritar agora. Ele e Henrique, ainda jovens, sorrindo, abraçados num churrasco de domingo. Eduardo tocou a moldura, sentindo o peso de algo que nunca havia permitido sentir. Saudade. Você aprontou até depois de morto, seu idiota. Ele murmurou com um sorriso triste. Por trás do riso, porém, vinha o pensamento que martelava sua mente. Eu falhei com ele. Eu não vou falhar com a filha dele. A ameaça retorna. A campainha ecoou alto na mansão, cortando a nostalgia como uma lâmina. Francisca abriu a porta hesitante. Do lado de fora estava Roberto. Não tão bêbado quanto da última vez, mas sóbrio o suficiente para ser mais perigoso. Quero falar com o Sr. Mendes. Agora, ele disse, tentando parecer firme. Francisca engoliu seco e correu até o escritório. Eduardo saiu imediatamente. E ao ver Roberto ali, parado, com aquele ar de quem tinha um as na manga, sentiu os músculos tensionarem. O que você quer? Já vou ser direto. Roberto sorriu de lado. Eu sei do segredinho que a Maria achou que poderia esconder. O coração de Eduardo parou por um segundo. Que segredo? Respondeu com frieza, mas sentir o perigo no ar era inevitável. Roberto inclinou-se, aproximando o rosto com um sorriso sujo. Sofia não é minha filha. E você sabe disso. Você está delirando. Ah, estou. Porque eu estive no hospital e falei com alguém que me contou umas coisas, informações valiosas. Eduardo sentiu o sangue ferver. Maria jamais teria contado. Então alguém, talvez um funcionário, talvez um enfermeiro descuidado, soltara algo sem querer. E aí eu descobri algo ainda mais interessante. Roberto continuou, tocando o peito de Eduardo com o dedo. Ela é Mendes. Ele riu com deboche. Sofia tem o sangue de vocês, dos riquinhos. Eduardo cerrou os punhos.
Roberto percebeu a reação e abriu um sorriso perverso. Então é isso que você quer tanto proteger, né? Uma pequena herdeira milionária. O chantagista evoluiu. Quanto você quer? Eduardo perguntou firme. Roberto estreitou os olhos, satisfeito. Agora você está falando a minha língua. Ele deu um passo para dentro da mansão, mas Eduardo bloqueou a entrada. Fala logo. 50 mil reais por mês. Eduardo riu de incredulidade. Você enlouqueceu. Não, não. Roberto bateu no próprio peito. Agora eu tenho justiça do meu lado. Ele ergueu um envelope. Tem um teste de DNA provisório. Eduardo sentiu um soco no estômago. Um amigo meu trabalha num laboratório. Pegou um fio de cabelo da Maria uns meses atrás. Me deu isso aqui. Roberto balançou o envelope na frente dele. Acha que eu não sabia que ela me traía com aquele teu irmãozinho? Claro que sabia. Só nunca me importei. Até descobrir que a menina vale ouro. Eduardo avançou um passo. Você não vai chegar perto de Sofia. Ah, vou sim. Legalmente posso pedir um exame oficial. E quando sair que ela não é minha... Roberto sorriu maldoso, saboreando o caos. Ela vira responsabilidade da família paterna, ou seja, você. Ele cutucou o peito de Eduardo. E eu? Eu posso alegar abandono moral pelo pai biológico, pedir pensão retroativa, pedir compensação por anos criando uma criança que não era minha. Eduardo sentiu um turbilhão de raiva e medo se misturarem. Você nunca criou Sofia. Criar é uma palavra forte. Roberto deu de ombros. Mas a justiça gosta de histórias bonitas. Sofia ouve o que não deveria. Antes que Eduardo pudesse responder, uma vozinha tremida ecoou atrás deles. Tio... Eduardo se virou. Sofia estava na escada, abraçada ao próprio ursinho, pálida como papel. Por que esse moço está falando que eu não sou filha da mamãe? Os olhos dela encheram de lágrimas. E que eu sou da família do tio? Eduardo congelou. Maria nunca contou nada à filha, e ele jamais revelaria assim. Mas Roberto se virou imediatamente para ela. É isso mesmo, princesinha. Ele sorriu com veneno. Você não é minha e talvez nem seja da sua mãe. Você é de outra família, de gente rica. Sofia tremia. Mentira, ela chorou. Minha mãe não mentiria para mim. Eduardo avançou e empurrou Roberto para trás. Sai daqui agora! Roberto ergueu as mãos. Tudo bem, ricaço. Vou embora. Mas a verdade dói, né? Ele apontou para Sofia. Essa menina vai destruir a vida de vocês. Chega! A gente se vê no tribunal. E se foi? A criança quebrada. Eduardo correu até Sofia, que chorava convulsivamente. Ele mentiu para você! Ele mentiu! Eduardo repetia, tentando segurá-la. Mas ela apertava o ursinho com tanta força que parecia tentar sobreviver agarrada àquilo. Tio, eu sou de quem? Você é da sua mãe. E de quem mais? Ela soluçou, desesperada. Eduardo fechou os olhos. Ele a abraçou com toda a força que tinha. Você é minha família, Sofia. Minha. Nada vai tirar você de mim. Nunca. A menina tremia como um passarinho ferido. E Eduardo percebeu, naquele segundo, que Roberto não era o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo era o passado. Era o silêncio. Era o segredo. E se ele quisesse salvar Sofia e Maria, teria de encarar esse inimigo de frente, mesmo que isso custasse destruir a própria família. A casa passou a noite mergulhada em silêncio. Um silêncio que doía nos ouvidos, pesado como chumbo. Sofia dormia no quarto de hóspedes, abraçada ao ursinho, com os olhos inchados de tanto chorar. Eduardo deixou a porta entreaberta e passou horas sentado no corredor, como um guardião incapaz de fechar os olhos enquanto o mundo dela desabava. Quando o sol começou a nascer, ele percebeu algo. Já não havia mais volta. Ou protegia Sofia completamente, ou a perderia para sempre. O início da guerra legal. Às 7 da manhã, Eduardo já estava na sala de reuniões da própria mansão com o doutor Augusto e uma equipe de advogados. Eduardo. O advogado começou com uma pasta pesada nas mãos. O que Roberto tem é apenas um teste caseiro.
Não tem validade judicial. Mas ele pode pedir um oficial, Eduardo disse. E quando sair que ela é Mendes, tudo muda. Dr. Augusto respirou fundo. Se Sofia for reconhecida como filha do seu irmão, a família paterna tem prioridade para a tutela. Esse é o problema. Exato, Eduardo concordou. Não posso deixá-la virar alvo de disputa. A questão é, você quer assumir a paternidade socioafetiva? O advogado perguntou, encarando-o de forma direta. Não legalmente como pai, mas como responsável permanente. Eduardo não precisou pensar. Quero. Então, antes de tudo, Dr. Augusto continuou, teremos de enfrentar Roberto numa audiência preliminar. Ele já requisitou a guarda como pai enganado. Quer indenização, pensão retroativa e compensação moral. Eduardo sentiu o estômago revirar. Ele não criou Sofia. Mas isso não impede que tente provar abandono emocional, que arguia direitos. Ele vai usar o sistema como arma. Eduardo pressionou as mãos no rosto. Eu não vou perder a Sofia. Então se prepare, o advogado concluiu. A audiência será amanhã e Roberto vai entrar com tudo. O encontro que não podia acontecer. Ao final da tarde, Eduardo voltou ao hospital para buscar Maria. Ela parecia mais forte fisicamente, mas emocionalmente destruída. Eduardo, o que ele fez com Sofia? Ela perguntou assim que entrou no carro. Ele disse coisas horríveis. Mentiu. Tentou bagunçar a cabeça dela. Maria fechou os olhos, sentindo o coração partir. A verdade sempre foi minha maior arma e meu maior medo. Maria, Eduardo disse parando o carro no sinal. Chegou a hora. A verdade precisa aparecer, no tribunal, oficialmente. Maria respirou fundo, a voz trêmula. Eduardo, se a justiça decidir que Sofia deve ficar com você, como Mendes, e não comigo, ele segurou a mão dela. Eu jamais tiraria Sofia de você. Maria começou a chorar. Você não entende. Eu não tenho nada. Sou só uma mulher que cometeu erros, que teve medo, que escondeu demais. E o senhor é tudo que eu não sou. Poder, dinheiro, sobrenome. Eduardo a interrompeu. Maria, aqui dentro. Ele colocou a mão no próprio peito. Você vale mais do que qualquer sobrenome. E Sofia precisa da mãe dela. E precisa de você também, ela murmurou. Sofia pergunta. O que ninguém sabe responder. Quando eles chegaram, Sofia estava no jardim, sentada no balanço que Eduardo mandara instalar. Parecia pequena, encolhida, perdida. Maria correu até ela e a abraçou. Sofia segurou a mãe com força, como se temesse que ela sumisse. Mamãe, eu sou filha de quem? Ela perguntou com voz quebrada. Maria sentiu o coração apertar. Eduardo se aproximou devagar. Minha filha. Maria começou. Você é minha. Só minha, desde o dia em que nasceu. E o tio? Sofia perguntou, enxugando as lágrimas. Ele é meu o quê? Eduardo ajoelhou-se diante dela. Sofia, eu não sei qual nome dar para isso ainda, mas sei do que sinto. Sei o que você significa para mim e sei o que quero ser na sua vida. Sofia o olhou com os olhos marejados. O que o senhor quer ser? Eduardo respirou fundo. Eu quero ser sua família, para sempre, se você deixar. Sofia então fez algo que nenhum adulto esperava. Colocou a mãozinha pequena sobre o rosto dele e disse: Eu já deixei, tio. Eu deixei no dia que você me carregou no colo. E eu deixei quando ouvi você chorando no telefone. Eduardo respondeu. As lágrimas de ambos se misturaram. A audiência. No dia seguinte, o fórum estava lotado. Roberto chegou com um advogado ao lado, tentando parecer sóbrio e responsável, mas seu olhar, coberto de ódio e frustração, entregava seu verdadeiro objetivo. Maria tremia de nervoso. Sofia segurava a mão de Eduardo como se o mundo fosse desabar. A juíza, doutora Leandra Borba, analisou cada documento, cada relatório, cada exame. Roberto falou primeiro. Excelência, eu fui enganado. Cuidaram de mim como um tolo. Quero meus direitos.
Quero minha filha. Maria levantou-se e rebateu entre lágrimas. O senhor nunca quis a Sofia. A abandonou. Bateu, gritou, humilhou. Ela tem medo de você. Roberto tentou contestar, mas a juíza ergueu a mão, pedindo silêncio. E o senhor Mendes? Ela perguntou com calma. Por que quer ficar responsável por essa criança que não é sua? Eduardo abriu a pasta devagar. Puxou uma foto antiga. Era ele e Henrique, adolescentes, sorrindo. E ao lado, um ultrassom plastificado. Maria arregalou os olhos. Isso era do Henrique, ela sussurrou. Eduardo continuou. Excelência, Sofia é filha do meu irmão. O irmão que eu perdi. O irmão com quem nunca me despedi direito. A única parte viva dele. Silêncio absoluto. Mas, mais importante que isso, Eduardo disse com a voz embargada. Ela é minha família, não por sangue, mas por sentimento. Ela me escolheu. Eu a escolhi. E eu nunca mais vou abandonar quem confia em mim. A juíza respirou fundo. Senhor Roberto, tenho aqui... A juíza ergueu um papel. Registros policiais, denúncias de violência, testes de alcoolemia e testemunhos que o colocam como totalmente inapto para cuidar de uma criança. Roberto empalideceu. E quanto ao vínculo paterno, mesmo não sendo biológico, reconheço perante a lei o elo sócio-afetivo entre Sofia e o senhor Eduardo. Eduardo apertou a mão da menina. A juíza sorriu suavemente para Sofia. Sofia... Com quem você deseja viver? A menina não hesitou. E com minha mãe e com meu tio, para sempre. A decisão. A juíza bateu o martelo. A tutela legal será compartilhada entre Maria Santos e Eduardo Mendes. O senhor Roberto perde qualquer direito sobre Sofia. Qualquer tentativa de aproximação futura resultará em medida protetiva. Maria desabou em lágrimas. Eduardo abraçou Sofia. Roberto foi retirado indignado, gritando e insultando todos. Mas nada mais importava. De volta ao lar, o final. Naquela noite, a mansão estava iluminada por uma leveza inédita. Maria cozinhava na cozinha, cantando baixinho. Eduardo ajudava Sofia com deveres escolares. A menina ria, pela primeira vez em dias. Quando foram dormir, Sofia chamou Eduardo. Tio, posso te perguntar a última coisa? Claro. Sofia o abraçou forte, forte demais para uma criança tão pequena. Agora que a juíza deixou, posso te chamar de pai. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peito apertar de emoção. Sofia, você pode me chamar do que quiser, mas pai é a palavra mais bonita que já me deram na vida. Sofia sorriu. Boa noite, papai. Eduardo beijou a testa dela. Boa noite, minha princesa. E pela primeira vez em anos, ele foi dormir com o coração leve. Porque naquela casa, construída de segredos, medos e revelações, finalmente existia uma família de verdade.